Um pouco de água para minha voz ficar. Doutora Érica, muito boa noite. Boa noite, Éder. Doutora Érica, muito obrigado por ter aceitado o nosso novo convite. Né, o tema em que a gente dorme com uma lei e acorda com uma nova lei. Brasil, um país incrível de leis que acontecem na madrugada. Vampiros, leis vampiras. Acontecem na madrugada. Brincadeiras à parte, mas a gente precisava, né, doutora Érica? Olha, surgiu essa nova MP 936/20. Nós já havíamos conversado com a doutora na semana passada sobre a 927/20, né? Acho que alguns aqui já nos acompanharam nessa live. Mas a gente tinha que trazer uma pessoa que é craque no direito do trabalho para falar para a gente o que é isso, o que está acontecendo, o que está acontecendo no STF, o que está acontecendo, né? Estamos aqui perdidos, nós nobres brasileiros, os seres humanos, mortais, não estamos entendendo o que é isso. Então, vou passar a palavra para você, porque eu vi que o tema realmente é longo. E se apresente aí rapidamente, pode ser que tem pessoas que não tiveram na nossa live anterior, não saibam quem é a doutora. E pode mandar brasa aí no nosso assunto. Oi, boa noite a todos. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui. Sempre que precisarem e eu puder, eu estarei aqui junto com vocês. Realmente o tema é muito denso. Mas antes de mais nada, para não perder a prática, eu gostaria de mandar um beijo para o meu marido, que tem muita paciência comigo. Além de marido, é chefe exigente. Eu queria mandar um beijo também para o meu pai, para minha mãe, né? Não é programa da Xuxa, mas eu sempre mando um beijo para o meu pai, para minha mãe. Muito bem, doutora Érica. E um beijo para os meus filhos, né? Que eu os amo muito. Então, não se admirem se daqui atrás se saírem correndo duas crianças brincando, correndo, jogando bola, então não se admirem. Então, bem, meu nome é Érica, eu sou advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho. É uma área, um ramo do direito em que eu gosto muito. E esse ramo está muito efervescente, assim. A Justiça do Trabalho meio que deu uma caída por conta da reforma trabalhista. E assim, estava todo mundo meio que... a Justiça do Trabalho vai acabar, o Ministério do Trabalho já acabou, né? Agora é o Ministério da Economia. Mas agora parece que, a Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas vão protagonizar, a partir de agora, um feito que nunca visto no Brasil. Então, o direito do trabalho vai ressurgir das cinzas e vai tomar uma proporção gigantesca no país, pode apostar. Os advogados do trabalho estão brincando de profetizar, né? De profetizar leis, porque como você falou aí no começo, brincando, a gente dorme com a legislação e acorda com outra, é mais ou menos por aí. Mas isso, infelizmente, é necessário, porque o país está passando por essa situação e o governo sensível a tudo isso. No começo, na medida provisória que nós conversamos antes, a 927, o governo jogou a responsabilidade para cima do empregado e do empregador, disse, vocês dois podem fazer tudo, mas se vira, só não pode ferir a Constituição, eu estou fora da jogada. A 936, ao contrário da 927, diz isso, eu deixei livre, agora eu vou dar minha contrapartida, aquela historinha, né, que eu falei, o faz-me rir. Então o governo agora vai bancar parte do prejuízo, que todo mundo vai cortar na carne esse prejuízo, o empregador, o empregado. E eu faço uma pequena ressalva aqui, que está correndo aí a miúdo, uma PEC que vai cortar na carne também os benefícios, no caso, os salários de servidores públicos. Os servidores públicos, daqui a pouco, eu não sei, porque tá aí a história de senador, deputado, todo mundo, os três poderes, vão contribuir de uma certa forma para bancar essa crise, ou seja, vão cortar da própria carne. Vamos ver se vai acontecer, né? Vamos ver se os deputados vão diminuir o salário deles. Mas, enfim, mas que tem a PEC, tem. Então, vamos ficar atentos. Então, assim, não é só empregado que vai sair perdendo nessa história. Todo mundo vai perder. Empregador vai perder, empregado vai perder. Como a minha área é trabalhista, eu vou me ater à área trabalhista. Então, vamos lá. A medida provisória 936, ela já era relevante por si só, mas aí veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal concedendo a liminar que colocou em xeque muita coisa. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, por uma questão didática, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou falar sobre a medida provisória e depois eu falo sobre a liminar que foi concedida e o que pode acontecer daqui para frente. Perfeito. Pessoal, você que está chegando, você que chegou agora, tá? Você pode também aproveitar aqui, né? Você tá vendo esse aviãozinho que tem aqui embaixo, perto do chat? Clica nele, convida os teus amigos, advogados, empresários, empregados, todo mundo que você conhece que acha que esse tema vai ser interessante para ele, convida.
tá? Gente, não... chama empregado, chama empregador, chama contador, eu quero ver contador aqui para me ajudar aqui a um raciocínio que ainda não... Chama todo mundo, eu quero ver contador, eu quero ver advogado, eu quero ver empregado, eu quero ver empregador, todo mundo aqui para a gente discutir. Porque está muito em voga essa questão do diálogo, todo mundo dialogar para chegar a um consenso. Então, chama todo mundo e vamos lá, que eu estou aqui só para contribuir com pouco que eu sei, e eu tenho certeza que vocês terão muito também para me contribuir. Estamos muito bom. Chama quem você conhecer aí, que vai ser interessante esse assunto. Volta aqui no nosso chat e manda um joinha que você já convidou seus amigos. E, olha, outra coisa, um detalhe legal. Tem um coração aqui do lado, pode dar uma surra de coração aí para melhorar o nosso ranqueado lá no ao vivo aí no Instagram. Gente, é o seguinte, como isso ainda está muito efervescente, se eu cometer algum equívoco, eu vou ter total humildade para nas minhas redes sociais eu consertar alguma coisa. Se eu disser alguma coisa errada aqui, alguém me corrigir, nós estamos aqui para aprender. Que sai uma medida provisória 946, que diz o seguinte, extinguir o PIS/PASEP e o dinheiro que era daquelas contribuições sociais, agora vão entrar para bancar uma possibilidade do empregado tirar um salário mínimo do FGTS. Mas calma, não é agora. Infelizmente... E essa medida provisória estabelece que é só para 15 de junho. Vai entender, né? A partir de 15 de junho, a Caixa Econômica vai colocar lá, não sei, eles ainda vão definir como é que vai ser, os empregados que estão com um contrato vivo ainda, pode-se dizer assim, que ninguém sabe daqui para lá quem está com contrato vivo. Quem está com contrato vivo pode tirar até um salário mínimo, e quem tem contrato extinto, conta inativa, pode tirar até um salário mínimo da menor conta que tiver lá. Então, assim, é um alento a mais para quem está precisando de dinheiro, né? Então, não custa nada falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Além dessas outras medidas provisórias, eu vou só chamar a atenção aqui para outra medida provisória, que assim, a gente dorme e acorda, como você falou, Éder, você está corretíssimo. A medida provisória 944 é muito interessante para quem é empregador. Para quem é empregador, quem é patrão. Lá ela traz uma linha de crédito para o patrão, lá tem os critérios, tem que olhar, tá? Eu não vou me ater a ela. Para o patrão pagar a folha de pagamento do empregado. É só para pagar a folha, é uma linha de crédito especial, com condições especiais, juros baixos, carência, condições assim, de pagamento elástico, para pagar a folha de salário. Isso aí, gente, é uma tentativa do governo de tentar segurar emprego e manter empresa viva, que é o que importa, né? A economia é quem gira o mundo. Então, vamos lá. Vamos direto para a medida provisória, sem mais delongas. A 936, de 1º de abril de 2020, não foi no dia da mentira, mas não é mentira. Aconteceu. Eu já ia dizer, né? Já ia só dar um trocadilho, mas aí, né? A gente tem que levar a vida com leveza, né? Principalmente nessa situação. Mas vamos lá. O que é que essa medida provisória traz? Eu estou aqui com meus alfarrápios aqui, porque não tem como eu não fazer uma... A cola, a famosa cola. Uma famosa cola. Então, vamos lá. O que é que essa medida provisória? Ela institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Isso aí estabelece o quê? Que o governo vai fazer um pagamento de um benefício, olha o nome, viu, gente? Todos os nomes não são à toa nas leis. Benefício emergencial para preservação, gente, preservação do emprego e da renda. Para os casos que essa medida provisória estabelece, que eu vou já falar sobre isso. Aí vale um parêntese aqui. Esse benefício assistencial, ao nome, benefício assistencial, da medida provisória que a gente está falando, não se confunde, é diferente daquele que eu falei na outra live, que é um auxílio emergencial, o tal do Corona Voucher, que ficou conhecido como Corona Voucher da Lei 13.982, que muita gente já deve ter dado a entrada, que é os R$600. Pronto. Era isso que eu ia perguntar para deixar claro para o pessoal em casa. Então, esse totalmente diferente. É o Corona Voucher, aquele lá. O auxílio é do Corona Voucher da lei que eu falei. O benefício emergencial dessa medida provisória para empregado, certo? É empregado. O outro é para quem é informal, quem não é empregado. Então, não se confunde. Perfeito. Não se confunde. Então, vamos lá. Para que serve isso? É o pagamento... Ou seja, o governo vai bancar parte da redução da perda salarial dos empregados nesse momento para salvaguardar tanto a empresa para ela se manter viva e continuar pagando salário e para o empregado continuar recebendo salário ou benefício assistencial por um período que eu vou explicar aqui e poder se manter. Aí depois muita gente vai falar, mas eu vou falar já de uma polêmica, tá? Então, assim, esse valor ele tem o valor do benefício assistencial. Vai sair do bolso de quem? Não é do patrão.
é do governo, tá? Então, assim, não se iludam que assim, eu vou reduzir 50% da minha jornada e vou reduzir 50% do meu salário, o governo vai entrar com os outros 50%. Vai entrar com os outros 50%, só que não é 50% do total, certo? Por quê? Porque ele vai levar como base o valor do seguro-desemprego. E para tirar logo uma dúvida de cara, isso não é seguro-desemprego. Quem for receber esses benefícios daqui não é seguro-desemprego. Não afeta o seguro-desemprego isso aqui. A base de cálculo é levada em conta a lei do seguro-desemprego, os valores do seguro-desemprego. Então, já que a base de cálculo é o valor do seguro-desemprego, eu vou falar um pouco sobre esse cálculo. O seguro-desemprego tem um valor teto, tem um teto máximo de pagamento, tem um teto mínimo e tem um teto máximo. Sim. O teto máximo é R$ 1.813,13. Então, esse é o valor máximo de reposição salarial que provavelmente o governo vai dar, dependendo de cada situação que eu vou já explicar. Então, não é assim, eu ganho 10 mil, o empregador vai pagar 10, o patrão paga 10 e o governo paga 5 e o governo paga 5. Não é, o governo não vai pagar 5 mil. O máximo que o governo vai pagar, o máximo é de R$ 1.813 para complementar a renda, certo? Essa é para não ficar dúvida. Então, a base de cálculo da reposição salarial que o governo vai dar, a contrapartida que o governo vai pagar, tem o parâmetro do seguro-desemprego. Então, o valor máximo é R$ 1.813. Eu vou já explicar as condições e aí eu vou fazer um exemplozinho hipotético para ficar mais claro na cabeça da gente. Perfeito. Então, vamos lá. A quem se aplica essa medida provisória? A medida provisória 927 falava assim, se aplica aí a esse tipo de empregado. A 936 falou o contrário, a quem não se aplica. Então, ela optou em tirar todos os empregados de empresas públicas, cujo empregador é o governo. Por quê? Porque ele quer mesmo socorrer a empresa privada. Então, empregados públicos de qualquer natureza, de qualquer esfera, estão fora dessa medida provisória. Só serve para quem, então? Se está fora por um, então quem é que está incluído? Todos os demais. Empregado urbano, rural, doméstico, temporário, intermitente, aprendiz. Então, toda essa turma aí tá dentro. Só quem está fora são os empregados públicos. Empregado público não é servidor público. Empregado público é aquele que é regido pela CLT. E o servidor público também, por óbvio, está fora, né? Só para fazer assim, mas eu sou empregado público, mas eu sou regido pela CLT. Também está fora. Certo? O servidor público de regime próprio e o empregado pela CLT também está fora. Então, assim, quais são as possibilidades que a medida provisória traz para socorrer a empresa e socorrer o empregado? São 3 possibilidades. Às vezes eu vou falar só de 2, porque a outra nem interessa para a gente aqui, tá? Realmente não tem nenhuma aplicabilidade aqui, mas depois eu falo, só para título de curiosidade. As 2 principais que vão impactar demais na vida do empregador e do empregado. No sentido, do empregador, todo mundo... Olha, gente, fique claro, todo mundo vai perder. Empresa vai perder, empregado vai perder. Todo mundo vai perder. Todo mundo vai ter que cortar da própria carne. Partindo dessa premissa, vamos lá. Quais são as possibilidades? Redução de jornada. Olha só, eu tinha dito na outra live que isso é inconstitucional. E eu vou já explicar. Redução de jornada com proporcional do salário. Ou seja, reduz jornada, reduz salário. Pode? Acompanha, né? Isso. Pode. A medida provisória diz que pode. E a suspensão temporária do contrato de trabalho. O que é a suspensão? Não trabalhar. Assim, o modo comum é o quê? Não trabalhar e não receber. Nesse caso, não vai trabalhar e o governo vai pagar. E em alguns casos, o empregador também. Mas vamos por partes. Então, esses dois são essas 2 possibilidades. Redução de jornada e redução de salário. Ou suspensão do contrato de trabalho. Certo? Tem prazos, eu vou explicar cada um. Só que eu preciso fazer aqui algumas observações, porque a lei, essa medida provisória, pontualmente, ela vem trazendo um monte de coisa. Então, se você não organizar as ideias, você se perde. E começa a ter confusão. Então, eu tentei concatenar todas as ideias aqui para já começar a tirar dúvida. Aí, vamos lá. Esse benefício emergencial que eu falei, ele não é seguro-desemprego. Então a pessoa diz, não, olha, eu passei por todas essas situações aí, redução de salário, jornada, suspensão, fui colocado para fora, então eu não vou mais receber o seguro-desemprego? Vai.
Você vai receber o seguro-desemprego se você preencher os requisitos do seguro-desemprego. Então, esse benefício assistencial não vai mexer no seu direito ao seguro-desemprego. Por isso que eu digo, ele não é seguro-desemprego. Ele é aplicado como se fosse, mas não é. Quem tem mais de um vínculo, vou dar um exemplo aqui muito prático. O professor trabalha de manhã numa escola, à tarde em outra escola, teve aí umas opções. Como é que acontece? Quem tem mais de um vínculo formal, ou seja, assinada a carteirinha, não adianta de boca não, dizer que trabalha sem estar formalizado. É para quem está formalizado. Quer dizer que eu tenho 2 empregos, ou outras pessoas também têm 2 empregos, tem possibilidade de trabalhar de manhã num canto, de tarde em outro, de noite em outro. Então, assim, se tiver mais de uma relação de emprego formal, vai receber mais de um benefício emergencial. Se forem usadas essas possibilidades aqui, né? Esses mecanismos. Usou, tem 2 contratos, vai receber 2 vezes, ok? Perfeito. Uma duvidazinha que já é bem recorrente é o seguinte: eu posso usar as duas? Eu sou empregador, eu sou patrão. Eu posso usar as duas? Pode. Tanto você pode usar as duas para um determinado setor e a outra, ou seja, redução para um setor e suspensão para outro? Pode. Eu posso, para o mesmo empregado, eu posso usar redução e suspensão? Pode, desde que primeiro você use um, aí ele volta, depois que ele volta, você usa o outro. Ok? Então, o mesmo empregado pode ter os 2 mecanismos? Pode, só não pode ao mesmo tempo, porque é incompatível. Tem que esperar terminar um para fazer o outro. Mas pode. Certo? E vamos lá, mais uma observação. O empregado que aderir, porque lembre, eu vou explicar para vocês, é contrato, é entre as partes, é bilateral. O empregador não pode impor a vontade. Isso aqui é vontade entre as partes, ou seja, é negociação, certo? Não é imposição, em tese, tá? Então, é negociação. O que é que acontece? O empregado que aderir à suspensão ou à redução que for proposta, ou vocês, em negociação, chegam a um consenso, qual das duas vai ser usada primeiro, ele tem uma garantia provisória de emprego. Porque também não adianta reduzir salário, reduzir jornada e depois meter o pé e botar o empregado para fora. Era isso que eu ia perguntar, doutora. Vamos supor que tem um caso X, uma pessoa que foi convidada para esse afastamento. Vamos lá. Você vai receber aqui o termo, passa, assina o termo, vai para casa, que tem aquele lá que tem de até 60 dias. Vamos dar um exemplo. Eu vou explicar. Se você me dá licença, eu vou explicar nada. Então, assim, tem essa garantia que eu vou aprofundar no momento adequado, certo? Então, assim, se eu aderir ou à suspensão ou a que vocês ainda não sabem como é, ou alguns de vocês ainda não sabem, aquele que aderiu ou à suspensão, o empregado que aderiu à suspensão, ou o empregado que aderiu à redução, ele tem direito a uma garantia de emprego por igual período. Se eu suspendi por 60, eu tenho depois que eu voltar, eu tenho mais 60 dias de garantia. Se eu reduzir por 90, eu vou ter, depois que eu voltar a trabalhar, eu vou ter mais 90 de garantia de emprego. É igual o período do que eu aderi, entendeu? É igual o período. Certo. Aí, se acontecer, depois eu vou responder, e se eu for demitida nesse período de garantia? Calma que eu vou responder. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês no começo a quem se aplica, né? Mas acontece que em algumas situações a pessoa não vai ter direito, pode ser feita suspensão, pode ser feita redução, mas a pessoa não vai ter direito a receber esse benefício, tá? Não é todo mundo que vai receber. Se fizer, você pode, o empregador, o patrão diz quero fazer, o empregado pode dizer eu não quero fazer. As consequências aí vai depender de vocês. Pode ser botado para fora? Pode. Mas vamos lá. Quem é que se aderir, mesmo aderindo, não vai ter direito de receber o benefício do governo? Quem já tem aposentadoria, existem muitas pessoas que já são aposentadas e continuam trabalhando. Perfeito. Pessoas que recebem benefícios de prestação continuada pelo INSS, o conhecido, que muita gente conhece popularmente como LOAS. Quem está em gozo de seguro-desemprego, auxílio dado pelo INSS, essas bolsa de qualificação, que é uma coisa aqui que eu não vou adentrar, mas é porque está na lei, eu vou falar. Bolsa de qualificação, que recebe para ficar estudando. Ocupante de cargo público, cargo em comissão, que são aquelas pessoas, empregado, servidor, agente público, né? Que é ocupante de cargo público, cargo em comissão ou mandato eletivo, ou seja, o vereador, o deputado, esse pessoal também que foi empregado, não vai receber, certo? Benefício. Entendi. Então, assim, e nos dois casos, tanto no caso de suspensão, acho que a última observação aqui para eu adentrar no tema, nos dois casos, de suspensão e de redução, nos dois casos, o empregador tem duas obrigações sob pena dele acabar arcando com prejuízo sozinho. Se ele não fizer, ele arca sozinho com prejuízo. Então, preste atenção
patrão, você tem que informar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias do acordo. Firmou o acordo hoje, você tem 10 dias para informar ao Ministério da Economia. Que se você não fizer isso, você vai ser obrigado a arcar com a totalidade, não vai ser nem pelo acordo. Eu fiz um acordo de 50% de redução, então eu vou pagar só pelo acordo? Não, você vai pagar pela totalidade, pelos 100%, porque você não cumpriu a sua parte. Porque o Ministério da Economia precisa saber quem é que está aderindo para poder pagar. E a outra obrigação é de informar ao sindicato em 10 dias. Firmou o acordo, tem que mandar para o Ministério da Economia e mandar para o sindicato da categoria, certo? É o sindicato laboral, tá, gente? Não é o sindicato patronal, é o dos empregados. Tem que informar o sindicato dos empregados, para depois não aparecer dúvida. Então, vamos lá, vamos falar das medidas propriamente ditas, né? Mas, Érica, doutora, pergunta. Mas nessa fase, os sindicatos não estão fechados? Como é que vão poder fazer? Boa pergunta. A medida provisória também prevê isso. É o seguinte, se o sindicato está tudo fechado, eu lhe garanto uma coisa, vários sindicatos às vezes existiam e nem existem mais. Depois da reforma trabalhista, os sindicatos perderam receita, muitos deles morreram. Então, o que é que acontece? Se não tem sindicato, não tem federação e não tem confederação, vai informar para quem? Não informa para ninguém. Se tem sindicato, o sindicato, normalmente, ele tem um sítio na internet, você entra lá, manda um e-mail ou procura o telefone. Eu hoje tentei 2 sindicatos, eu consegui falar com um deles. O outro telefone nem era mais de lá, olha que loucura. Pode falar qual o sindicato? Você conseguiu? O sindicato que eu consegui falar foi o sindicato do comércio, dos comerciários, porque ele é muito amplo, então assim, eu vou tentar o mais amplo, né? Comércio é o negócio mais efervescente. O do comércio está trabalhando, eles estão lá. Perfeito. Eu não perguntei se era remoto, porque eu liguei para o telefone fixo, o telefone fixo atendeu. E eles me deram o e-mail do advogado para quem precisar fazer o que vai já, eu vou ter que dizer, para informar, né? Para informar e eu vou explicar o porquê que os sindicatos vão ter que abrir agora. Quem não abrir vai se complicar, então eles vão ter que abrir e quem não abrir vai ter consequência. Então vamos lá. Posso passar para as medidas? Sim, sim. Então vamos lá. Existe a medida da redução proporcional de jornada e a redução proporcional de salário, ou seja, diminui jornada, diminui salário proporcionalmente, certo? Perfeito. Essa medida provisória, assim que ela entrou, ela foi feita dia 1º. No dia 2, já tinha a ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, alegando a questão da inconstitucionalidade dessa questão aqui que eu vou falar para vocês agora, que é redução de salário com redução proporcional de juros, com redução proporcional de salário. Então, assim, só um lembrete. Mais uma vez, é um acordo bilateral. As duas partes têm que ajustar isso. As duas partes têm que dar a sua anuência, têm que aceitar. Se o empregado não aceitar, não tem validade, certo? Se o empregador também for proposto, pode ser proposto, o empregado propôs, vamos tentar isso aqui e tal, tem que ser bilateral. Eu não posso, o patrão não pode impor à vontade, certo? Teoricamente, ele não pode impor à vontade. Então, é bilateral. Isso aqui é importante, faz aí um asteriscozinho nessa questão, porque aqui tem toda a implicação da ADI que eu vou falar daqui a pouco, do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, tem que fazer um acordo por escrito, ajustando o que é que vai ser a redução da jornada proporcional ao salário, e tem que ser encaminhado ao empregado com 2 dias de antecedência, certo? Então, o empregado aceita, você manda a proposta, o empregado aceita, e aí vocês fazem os ajustes e tem que comunicar ao Ministério da Economia e ao sindicato. Então, vamos lá. Há quem diga, lá na medida provisória fala assim, preservação do salário hora. O que é que isso significa na prática? Que diabo é salário hora? Lá diz que pode reduzir desde que seja preservado o salário hora. Aí é o seguinte, o que é salário hora? Eu vou explicar para vocês aqui bem detidamente para não perder tempo. Salário hora no Brasil. O salário hora no Brasil hoje, para quem trabalha até 8 horas por dia, 44 horas semanais, 220 horas por mês, que é basicamente o que todo mundo trabalha, e recebe um salário mínimo, o valor da sua hora trabalhada é R$ 4,75. Nossa. Isso significa o quê? Eu recebo R$ 4,75 por hora trabalhada durante no dia. 1 hora vale R$ 4,75. Então, se eu pego uma pessoa que trabalha 220 e ganha R$ 1.000, se eu pegar uma conta simples, reduzir a metade das horas, trabalhar 4, reduzir a jornada. Então, eu tenho que proporcionalmente reduzir o salário. Então, assim, para fazer uma conta simples, é só dividir por 2, né? Eu não fiz a conta aí, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. É 1.045 dividido por 2. Houve redução salarial?
a discussão sobre a inconstitucionalidade era essa, que dizia o quê? Reduzir. Eu preservei o salário hora, porque se você pegar 4,75 e multiplicar pelo 110, que é a metade de 220, vai dar a mesma coisa. Então, o salário hora está preservado, entendeu? Salário hora. Então, assim, reduzindo jornada com a proporcional, jornada com salário, reduzindo salário, e respeitando esse 4,75 por hora, então, há quem entenda que isso é só aritmética. 522, a minha mãe disse aí, obrigada, mãe, te amo. Tá vendo? Olha, essa família é eficiente. 522,50. Aí, tá todo mundo dizendo, gente, obrigada. 522,50. Então, quem defende a constitucionalidade disso? O que é que isso significa? Dizer que isso está de acordo com a Constituição. Diz o quê? Respeitando o salário hora, é possível, sim, fazer as jornadas por acordo individual, inclusive. E quem defende que isso é inconstitucional diz que redução de salário é nominal. Eu ganho 1.045. Se diminuir para 522, eu diminuí meu salário. Então, diminuir o salário, reduzir o salário, mesmo com a redução proporcional de jornada, é inconstitucional, porque o artigo 7º, no inciso 6º, fala que é irredutibilidade de salário. Então, existe essa celeuma aí, tá? Que era essa a discussão, se é constitucional ou não, e estava todo mundo, até quem defendia que era inconstitucional, estava defendendo a constitucionalidade para poder a medida provisória vir em socorro. Dizer, gente, é melhor assim do que nada. Do que nada. Aí vai todo mundo morrer. Então, gente, é melhor assim, admitir a constitucionalidade. Vamos admitir porque é melhor. É o melhor feito do que perfeito, né? Não é o melhor dos mundos, mas é melhor você... Até porque o governo vai entrar com a contrapartidazinha que vai dar uma balanceada aí na conta, né? Então, vamos lá. Então, assim, quem vai fazer redução, tem um prazo máximo a redução. A redução só pode ser feita até 90 dias, dentro desse limite de 90 dias. Então, eu só posso reduzir jornada. Então, gente, pelo amor de Deus, o pessoal tá dizendo assim, meu Deus, isso aí não é eterno. Isso tem fim, é só para poder dar uma respirada nas empresas, uma respirada nos empregados, nesse período de pandemia. Então, isso só pode durar por 90 dias. Não pode. É uma medida paliativa, né? Então, assim, não é definitiva, assim, né? Exatamente, é provisória. A redução pode durar aí quanto tempo for, mas o governo só vai pagar 90 dias, certo? Então, há de fazer essa ressalva. E aí tem a questão da garantia de emprego, que eu disse, se eu reduzir a jornada e reduzir o salário dos meus empregados por 90 dias, que isso já tem que estar ajustado por escrito, ajustei a redução de jornada, que eu vou já dizer quais são os percentuais. Reduzir jornada, reduzir salário, eu tenho que dizer qual é o prazo, são 90 dias. Então, a garantia de emprego, eu passei os 90 dias, voltei a trabalhar, os 90 dias seguintes é de garantia de emprego, garantia provisória de emprego. Se eu for colocado para fora, eu vou ser indenizada a mais, e eu vou já explicar como, certo? Interessante. A medida provisória estabelece 3 parâmetros de percentuais, 25% de redução. Quando eu te falar redução, gente, entenda que é redução de jornada, redução de salário, para não ficar o tempo todo repetindo. Vai acompanhar, vai ser simultâneo. Eu vou usar sempre isso aqui, vocês vão entender. Redução, você já entendeu, né? Então, vamos lá. Na questão da redução, são três parâmetros. São 3 percentuais que podem ser reduzidos. Então, na redução, 25%, 50% e 70%. A pessoa diz, meu Deus, vai reduzir 70% do meu salário? Vai reduzir 70% também da jornada, gente. É proporcional, lembra? É proporcional. Então, a lei fala, a medida provisória, ela fala exclusivamente nessas 3 modalidades. Então não pode reduzir menos? Não pode reduzir mais? Pode. Só que o governo só vai pagar quem fizer nesses parâmetros. Quem fizer mais ou quem fizer menos. E outra, exclusivamente no caso de individual, certo? Acordo individual. O governo só vai admitir, através de acordo individual, esses 3, 25, 50, até porque para facilitar a conta deles, né? Que como é que ele vai fazer? O fulano reduziu 30, o outro reduziu 22, o outro não dá, o governo não vai conseguir acompanhar. Então ele usou, uma questão óbvia, esses 3 parâmetros. Então assim, pode reduzir mais, pode reduzir menos? Pode, através de acordo coletivo, convenção coletiva, aí pode. Só que o governo, não é que o governo não vai pagar, mas por exemplo, se eu reduzir 30%, o governo vai pagar como se fosse equivalente a 25%, tá? Ele vai fazer sempre a adequação, tá lá na medida provisória, você pode ver. Ele vai sempre fazer a adequação entre 25, ele só vai pagar 25, só vai pagar 50, só vai pagar 70. Não vai pagar quem fizer acordo coletivo a mais ou a menos aí, tá? Inclusive, vai lembrar que quem fizer acordo menor de 25, ele não vai pagar nada. Então, vamos lá.
Como é que isso se dá? Como é que isso se aplica na prática? Eu vou lá, chamo o meu empregado, patrão, eu sou patrão, chamo o meu empregado e digo, olha, eu preciso, para eu sobreviver, eu vou ter que reduzir, nossa empresa está fechada, só tá trabalhando delivery, ou é um serviço essencial, por exemplo, e assim, eu preciso funcionar, mas eu não preciso funcionar com tanta gente, nem da mesma forma, com a mesma vibração de antes, então vamos reduzir. Vamos reduzir, ok. Então vamos reduzir quanto? Aí pode reduzir 25%, 50% e 70% da jornada e do salário. O que é que acontece? Quando a redução é de 25%, por acordo, aí pode ser por acordo individual, eu vou explicar, e por acordo coletivo. O acordo individual é entre patrão e empregado. Acordo coletivo, o sindicato tem que entrar na jogada. Então, assim, quando é 25%, todo empregado pode fazer. Todo ele. Depende de quanto ganha, de quanto recebe, se é o IPE, se é o IPE. Todos eles vão poder fazer de forma individual o acordo para a redução por 25%. Eu vou já explicar como é isso na prática, tá? A redução de 50% e de 70% da jornada e do salário só podem ser feitas por acordo individual escrito, só podem ser feitos por alguns critérios. E lembrando que essa redução, o empregador reduz o salário e a jornada no percentual de 25%, 50% ou 70%, e o governo vem com a contrapartida de 25%, 50% e 70%, com base no seguro-desemprego. Não é com base no seu salário, é com base no seguro-desemprego. Então, fiquem atentos ao 1.800 e pouquinho, tá? Que é o teto. Então, é 100%. Quando disser assim, ele vai pagar 100%, saiba que é 1.803. 1.800. Então, é o seguinte, quem vai reduzir? O patrão que vai reduzir 50% e 70% tem que atender a um critério. Que aí depois eu vou explicar isso. É político o critério. É o seguinte, quem recebe até 3.135, ou seja, 3 salários mínimos. Quem recebe até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos do benefício do INSS, que dá hoje, em média, R$ 12.202, ou seja, retomando o raciocínio. Quem recebe até 3 salários mínimos, que é equivalente a 3.135, ou seja, quem recebe até aí, e quem recebe mais de R$ 12.202, com diploma de nível superior, pode fazer através de acordo coletivo, em qualquer circunstância, 25%, 50% e 70%. E quem recebe mais de 3.135 e menos de 12.202, como é que faz? Pode fazer por acordo coletivo? Não, jamais. Não tem validade. Esquece, acabou, lascou, como diz no Ceará. Como é que faz então, doutora Érica? Somente através de acordo ou convenção. Acordo coletivo, sindicato. Convenção coletiva, sindicato. Então, quem recebe acima de 3.135 e abaixo de 12.000, só pode fazer essas reduções de 50% e de 70% por acordo coletivo. Compreendido? O que é o acordo coletivo? É entre o patrão, a empresa e o empregado? Não, isso é o acordo individual. Acordo individual é entre patrão, eu sou patrão, e você empregado. É entre mim e você. Acordo coletivo, eu sou patrão. Eu chamo o sindicato da categoria, que é aquele que representa a categoria. Perfeito. Aí o que é que acontece? Pode ser a categoria ou pode ser só os empregados de uma determinada empresa. Não precisa ser. Era isso que eu ia perguntar. Pode ser só a equipe ali da empresa? No acordo coletivo é só a empresa, por exemplo. São os empresários daquela empresa. Por exemplo, eu tenho um restaurante. Eu vou lá, eu tenho que fazer a redução. Os meus empregados ganham mais do que isso. Então, nessa faixa aí, né? Nessa faixa de acima de 3 salários e abaixo de 12 mil. Então, eu preciso fazer por acordo coletivo. O acordo coletivo. Acordo coletivo, eu tenho um restaurante. Então, eu, patrão, vou atrás do sindicato para fazer um acordo coletivo que só vai servir para a minha empresa, não vai servir para a categoria toda, o acordo coletivo. A convenção coletiva ela é mais ampla, ela serve para a categoria inteira. Se o sindicato da categoria, dos bares, restaurantes, ou no caso garçons, fizer um acordo com o sindicato, com o sindicato dos bares e restaurantes, ou seja, sindicato com sindicato, bares e restaurantes com o sindicato de garçons, fizerem uma convenção coletiva, ela vai servir para toda a categoria da qual ela alberga. Porque, assim, o sindicato, ele representa a categoria numa base territorial, que pode ser um município, pode ser o estado inteiro, vai depender de cada sindicato.
Então, assim, ok? Posso seguir? Tá, só um pedacinho, Érica, um pedacinho. A gente já está com um pouquinho mais de meia hora de live, só explicando para você que chegou agora. Ó. Pessoal, você que tem dúvida e pergunta, tá? A gente estava combinando aqui com a doutora Érica de você ser o mais específico possível no tema da sua pergunta. Contextualize bem a sua pergunta, porque a gente vai abrir a rodada de perguntas somente no final da live, tá? Se a gente precisar passar essa live para outra, então vai ser no final da outra live. Pode ser que a gente perca o contexto e a pergunta fique, né, sem um objetivo. Então, seja bem específico e contextualize a tua pergunta, que no final da live a doutora Érica vai responder. Foi certo? você, pode continuar. Você, empregado, chama teu patrão para assistir essa live aqui, que ele vai aproveitar um monte de coisa, hein? Aproveita o aviãozinho aqui, ó, e chama os teus 5 amigos aí, ó, empresário. Chama teu patrão, gente, é hora de negociar. O poder não tá só na mão do empregador, tá na mão do empregado também. O empregado precisa se empoderar e saber que ele tem poder de negociação. Embora não pareça, mas ele tem, tá? Então chama teu patrão, tá? Que eu vou mostrar para ele que é bom negociar. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo hipotético aqui para facilitar o entendimento da redução de 25, 50 e 70. Como é que reduz jornada, reduz salário, quem é que entra com o quê, como é que vai ser. Como é que pode ser acordo coletivo e tal. Então, vamos lá. Num exemplo hipotético, certo? Lembrando sempre que a redução vai ser proporcional, de jornada vai ser proporcional ao salário. E o governo vai entrar com a contrapartida, de acordo com o que for feita a redução de 25, ele entra com 25. Se for 50, o governo entra com 50, mas é 50% do teto do seguro-desemprego. É 70% do seguro-desemprego. Vamos lembrar sempre isso. Então, eu vou dar um exemplo hipotético aqui de uma pessoa de um empregado, o Zezinho, que ganha 3 mil conto. Aí tá bem na fita, hein? Ganha 3 mil conto. Né? Então, assim, o Zezinho ganha 3 mil conto, ganha 3 mil reais. E ele vai ajustar com o empregador dele, dizer assim, o patrão chega, eu preciso fazer a redução de 50%. Aí o Zezinho diz, tá bom, então vamos negociar, né? Então vamos, eu vou ver aqui se eu aceito ou não. Aí o patrão chega com a proposta, eu vou reduzir seu salário de 50% e o governo vai entrar com 50% do seguro-desemprego, ok? Eu não tenho outra opção. Aí o Zezinho vai perceber que realmente o patrão vai mostrar, tá tudo fechado, não tem como. E lembrando que redução de jornada, gente, só serve para quem tá funcionando, né? Vale bem lembrar. Quem está funcionando, reduz jornada. Quem não está funcionando, vai reduzir jornada para quê, né? Suspensão é que é outro esquema, que eu vou já explicar. Então, assim, o restaurante está funcionando porque está no delivery, né? Todo mundo está vendo aí delivery e tal. Então, assim, precisou reduzir jornada, 50% da jornada. Vou dar um exemplo de 50% para facilitar, mas vocês podem fazer isso com 25% e com 70%. Quem tiver aí com calculador aí, vai acompanhando e faz a porcentagem que você achar que você quer entender. Porque aqui eu tenho certeza que vários de vocês, talvez, ou familiares de vocês, já foram convocados pelos empregadores para fazer esse contrato. É verdade. Então, eu tive alguns amigos, doutora, que vieram no meu privado, no Instagram, e foi o que nos motivou também a convidar você novamente por esses acontecimentos. Tá todo mundo nessa sintonia. Então, assim, vamos lá. Então, o Zezinho ganha 3 mil reais, ajustou com o empregado através de um acordo individual de trabalho, porque ele ganha 3 mil, ele pode, tá? Ele está naquela faixa que pode fazer por acordo individual. Uma redução de 50% de jornada e 50% de salário. Aí, ok, como é que fica isso na prática, no meu bolso, né? O tutu, porque o governo vai entrar com a contrapartida. Quanto é que sai? O patrão vai pagar 50% do seu salário, ou seja, quanto é que você ganhava? 3. Você vai ganhar quanto do patrão? 1.500. Aí vem o governo e paga 50%, mas não é 50% do salário não, pelo amor de Deus. É 50% do valor do seguro-desemprego. Quanto é o salário? Muito bom. Quanto é o seguro-desemprego? O teto, R$ 1.813. Então, quanto é 50% de 1.813? Eu já fiz aqui, tá? É 906,56. Então, ele vai receber 1.500 do patrão, mais 906,56 do governo. Do governo. E aí, quanto é que ele vai receber? Quanto isso vai impactar no salário dele? Ele ganhava 3 mil. Ele vai receber R$ 2.406,56. Eu disse que todo mundo ia perder. Mas o patrão também está perdendo, porque o faturamento dele caiu. Provavelmente ele está fazendo uma conta de 50%, porque caiu 50%. Ele pode fazer por 70%, porque o faturamento dele caiu 70%. Então, tudo vai depender desse ajuste, porque o empregador também tem que ser muito honesto em dizer, gente, eu estou tendo perda, a pessoa está vendo, não é possível, todo mundo está vendo. É indubitável que ele teve essa redução, então há de convir que é justo fazer essa barganha.
Então, vamos lá. Então, atenção, empregados. Empregados, atenção. A medida provisória estabelece, como há essa perda salarial, e o governo é sensível a isso, mas não pode bancar tudo, porque senão também o governo quebra. Ele diz que o empregador pode ajustar junto com o empregado. Então, olha, na hora do ajuste, o empregado pode chegar para o empregador e dizer assim, mas homem, me dê uma ajuda compensatória. Já que eu vou ter uma perda aqui de torno de R$600, me dê uma ajuda compensatória. O empregador diz, rapaz, eu estou perdendo tanto, mas eu vou lhe dar mais R$300. Aí o quê? Essa ajuda compensatória é possível, pode ser ajustada, quer dizer, além do salário, ele vai pagar salário de 1.500 e uma ajuda compensatória de 300, por exemplo. Aí vai ser ajustado entre vocês. Essa ajuda compensatória tem vantagem. Qual é a vantagem? O empregado recebe um pouquinho mais, porque ele vai ter essa perda salarial, e ele recebe um pouquinho mais, e o empregador também não vai ficar na mão, não. Esse dinheiro que ele está pagando como ajuda compensatória não incide para nada, não incide como se fosse salário, não paga FGTS, não paga INSS, não paga imposto de renda sobre esse valor, não paga nada, é uma indenização. Então ela não incide também nos encargos sociais, tributários e blá 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 da empresa, todo mundo sabe que é pesado. Então tem vantagens. Então, ó, tá vendo? O empregado também tem poder de barganha. Sim. Então vamos lá. Repetindo, sendo redundante. Só reduz, gente, quem está funcionando, né? Pelo amor de Deus, eu estou funcionando. O que está funcionando? Supermercado. Aí eu vou já entrar no supermercado. Serviços essenciais estão funcionando. O que mais está funcionando? Delivery está funcionando. Oficina, algumas coisas estão funcionando que são serviços essenciais. Agora, cuidado, gente. Tem gente aproveitando da situação. Verdade, Brasileiro é um bicho cheio de coisa, né? Tem supermercados. Quem é que está mais arrecadando dinheiro hoje, gente? É hospital, é supermercado, é farmácia, é quem está mais arrecadando. Então, tem supermercado que está querendo fazer isso, reduzir jornada, reduzir salário e pagar uma compensação, uma ajuda compensatória para não incidir nisso, não incidir juros, ou não incidir imposto, não incidir encargos sociais, para ele se dar bem. Mas, pelo amor de Deus, ele não está sofrendo. Então, ele não tem direito. Pelo amor de Deus, isso é abuso de direito, tá? Abuso de direito. Já ia dizer, aí ele está querendo se aproveitar da situação, né? Exatamente, está querendo se aproveitar da situação do empregado. Então, assim, não se justifica para casos assim fazer redução, tá? E ele é um serviço essencial, deixando bem claro aqui. E tá arrecadando, né, gente? Tá todo mundo fazendo supermercado. Todo mundo tá precisando comer. O governo tá dando dinheiro pro povo comer. Não é pro povo tomar cerveja, não é pro povo ir pra carnaval. É pro povo comer. Verdade. Então, comida é um negócio que tá ainda dando. Então, ok. Ultrapassada essa da redução da jornada de 25, 50 e 70. Não tenha ficado dúvida que o governo vai entrar com a contrapartida, mas é com base no seguro-desemprego, é o teto do seguro-desemprego, não vai entrar com a totalidade. Existe também a outra modalidade de suspensão do contrato de trabalho, que eu já tinha dito que era possível lá pelo artigo 2º da medida provisória, só que lá era sem trabalho e sem remuneração, o empregado ia ficar na mão totalmente. Agora não. Vai haver suspensão de contrato de trabalho? Pode haver? Pode. Mas o empregado não vai ficar na mão, vai ficar sem trabalhar, de fato. Isso aqui é bom para quem? Shopping center, que os empregados não estão podendo trabalhar, para a empresa que está fechada pelo decreto, que não pode funcionar, mas que vai conseguir se manter, por exemplo. Né? Então, isso aqui é bom para quem está fechado obrigatoriamente, ou quem não pode abrir. Então, suspensão é bom para essas pessoas. Então, o que acontece? É sem trabalho, mas vai receber uma remuneração do governo. Certo? Então, é sem trabalho, mas vai receber dinheiro. Então, vai dar para manter o emprego ainda por um tempo. Então, assim, só que tem alguns parênteses aqui, né? Esse tempo de suspensão não conta para serviço. Isso não é tempo de serviço para o empregado, não conta. Se ele aderir, que são no máximo 60 dias, se ele aderir aos 60 dias, esse tempo não é computado como tempo para aposentadoria no futuro. É como se você não tivesse trabalhado. É sem remuneração, mas é sem contagem de tempo também. Certo? Então, o empregado não vai receber salário, ele vai receber uma indenização. E por receber uma indenização, o empregador não vai recolher o INSS dele por esses 2 meses. A medida provisória prevendo isso, botou que o empregado pode fazer a sua contribuição nos 60 dias, se você aderir à suspensão pelos 60 dias, você pode contribuir como facultativo, mas calma. Se você já é empregado há algum tempo, porque se você vai ficar 2 meses sem contribuir, você não vai perder sua qualidade de segurado. Eu vou dar uma arranhada em previdenciário para acalmar os ânimos. Então, assim, você não vai ser
não vai perder sua qualidade de segurado, porque você fica no período de graça, que é de graça, literalmente, ó, de graça, o INSS, você é segurado sem pagar durante um período, dependendo da quantidade de contribuições que você tem. Certo. Então, mesmo que você não pague, você não vai perder tudo, não vai ser o fim do mundo. Mas para algumas situações, é melhor pagar. Mas em situações gerais, em modo geral, em condições normais de temperatura e pressão, não precisa se desesperar para pagar, porque você não vai perder a qualidade de segurado nesse período. Então, quais são as condições para implementar a suspensão de contrato de trabalho? Novamente, é bilateral, é um acordo entre as partes, as duas partes têm que aceitar, tem que ser por escrito. Aí vai dizer, como é que eu vou assinar? Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no isolamento horizontal, né? Ninguém vai chamar o empregado para vir assinar. Faz isso pelo WhatsApp, faz isso pelo e-mail, faz isso por rede social, dá teu jeito, mas faz por escrito. Tem que ter documento, que depois, babau. Tem que estar escrito, documentado. Então, tem muita forma de se fazer isso, tá? Então, o período máximo que eu já falei são de 60 dias, ele pode ser fracionado, 30, ou pode ser 60 de uma vez, não tem problema. E tem a garantia de emprego pelo mesmo período, como eu já tinha explicado antes. Se eu fiquei 60 dias de suspensão de contrato, quando eu voltar a trabalhar, eu tenho 60 dias de garantia de emprego, provisória de emprego. Se eu for botado para fora antes disso, eu recebo a minha indenização, que eu vou já explicar. E aí também diz a medida provisória que o empregador, ele tem que manter os benefícios ao empregado. Aí a pessoa diz, mas que benefício, gente? Lembra dos vales que você recebe? Vale refeição, vale transporte, vale não sei o quê, vale isso, vale aquilo. Para quem ganha, né? Então vamos lá. Então, o que é que mantém? Quais são os benefícios que se mantêm? Se mantém aquele serviço, aqueles benefícios, por exemplo, assistência médica. Tem muita gente que adere a um programa lá de plano de saúde. Aí o empregado pode aproveitar e chamar o empregador e dizer assim, olha, eu queria, já que está nessa situação, eu vou até fazer minha suspensão, mas vamos incluir meu filho, vamos incluir meu marido, que eu não pude incluir, porque o contrato não deixava, vamos incluir. É hora de negociar, gente. Eu faço a suspensão, mas vamos incluir, eu tenho aqui, você não pode cortar a minha assistência médica, deixa eu incluir meu marido, deixa eu incluir meu filho, um dependente, olha aí, é hora de negociar. Acabei de dar uma ideia. Bom. Tá a dica. Então, vale alimentação, vale ticket de refeição, essas coisas eles têm que manter. Há quem entenda que não, mas eu entendo que sim. O que é que não é obrigado a manter, gente? Porque tem uns benefícios que eles são condicionados a se você está fazendo aquilo ou não. E se eu não estou fazendo, eu não recebo. Por exemplo, vale transporte. Se eu estou com um contrato suspenso, eu vou para o trabalho? Eu não vou, então ninguém vai dar vale transporte. É uma questão óbvia. É uma questão óbvia, né? Mas é óbvio pra gente, mas às vezes não é óbvio para muita gente. Então, vamos lá. Insalubridade. Se eu não estou trabalhando, eu não estou exposto à insalubridade. Então, eu não tenho. Não é obrigado a manter. E periculosidade. Também, não estou exposto, eu não preciso. Tem umas gratificações que alguns empregados recebem, que é tipo gratificação por assiduidade, por sempre estar lá, né? Assiduidade, por tempo de serviço. Essas gratificações eu entendo também que elas podem sair. Não são obrigadas a ser mantidas, porque elas dependem de uma condição. Se você não está implementando a condição, você não tem direito. Dá para tirar, pode tirar. Então, como é que é feito essa suspensão? Tem critérios também, tem mais critérios. É o seguinte, tentou-se proteger a microempresa, empresa de pequeno porte e empresa de grande porte, só que quem é empregador, patrão de empresa de pequeno porte, ganha menos, prolabore, arrecada menos. Quem é empresa de grande porte, arrecada mais. Então, vai ter que entrar junto com o governo no pagamento. É essa a lógica da medida provisória. Então, quem recebe até 4.800.000 anuais, que ou seja, qual é o critério? É do ano passado, tá? Em 2019, quem arrecadou até 4.800.000 não é obrigado a pagar essa ajuda compensatória que eu falei, que pode, não é obrigado. Qual é a ajuda compensatória? Eu tive aquela perda salarial, será que você não podia dar um pouquinho mais para mim? E aquela ajuda compensatória que ele deu R$300, que eu falei, vamos dar aqui mais R$300 para você, para a gente fechar esse acordo. E aí essa ajuda compensatória, como eu disse, ela tem um caráter indenizatório. Como ela é indenizatória, ela não incide nas verbas, é uma vantagem para o empregador. Aí ele não é obrigado a dar quando ele é microempresa, empresa de pequeno porte, que é quem ganha quem fatura até 4.800.000 por ano. Certo? Aí então, eu estou nessa situação. Minha empresa, ela é microempresa, empresa de pequeno porte, a fatura até 4 milhões. Eu sou obrigada a dar ajuda compensatória? Não é obrigado. É ajuste, se quiser. E qual é o valor do benefício que o governo vai dar, já que eu vou estar suspenso? Suspenso, o meu empregado não paga nada, né? Então, qual é o salário de contribuição? O que é que eu vou receber? Qual é o benefício emergencial que eu vou receber do governo? 100%
Agora, calma, não é 100% do seu salário. É 100% do teto do seguro-desemprego, que eu falei do início. Sempre certo? em cima do seguro-desemprego. Esse acordo é feito bilateralmente, ou seja, entre patrão e empregado, mas ele também tem que seguir o critério que eu tinha falado antes, que eu vou explicar de novo. Que é aquele, fazer o acordo individual. Vamos fazer com um acordo de suspensão de contrato de trabalho. Meu faturamento é abaixo de 4.800.000. Eu não vou te dar ajuda compensatória, mas o governo vai te dar 100% do seguro-desemprego, do que você teria direito, porque se você ganhar menos, você ganha menos. Se você ganhar mais, você ganha mais. E o teto é R$1.800. Se eu ganhar R$1.800, eu vou ganhar R$1.800. Se eu ganhar 1.000 e tanto, vai depender dos critérios lá Uhum. São 3 tipos de pagamento no seguro-desemprego. Se eu ganhar um salário mínimo, eu vou ganhar um salário mínimo. Então, ok. Não é nem um salário mínimo, na verdade. É porque é 80% lá do critério do seguro-desemprego. Aí tem que olhar a lei do seguro-desemprego. Quanto é que eu teria direito de receber se eu estivesse gozando de seguro-desemprego? É isso Sim. que diz lá. Então, vamos lá. Quem é que pode fazer o acordo individual nessas circunstâncias? Empregados que recebem até 3 salários mínimos, que é 3.135, e aqueles empregados que recebem acima de 12.200 e tanto, e que tem, é conjunto, tá? E que tem diploma de nível superior. Essas pessoas podem fazer isso através de acordo individual por escrito. A suspensão do contrato. Só que tem aquelas empresas que ganham, que faturam mais de 4.800.000 no faturamento anual. Então, como é que é aqui? Vai ter uma partição de valores. O empregador, o patrão, vai pagar 30% do salário. Aí é salário, tá? 30% do salário. Não tem nada a ver com seguro-desemprego, porque quem é o patrão pagando 30%. E o governo entra com 70% do seguro-desemprego. Certo? E nos mesmos critérios, quem é que pode fazer acordo individual escrito? Quem recebe até 3 salários mínimos e acima de 12.000 e tanto e tem diploma de nível superior. Tá, Érica, segura um pedacinho aí, porque tá faltando só 5 minutinhos pra gente ser convidado a fechar essa live pelo Instagram. Já? Então, gente, olha, eu vou aproveitar esses 5 minutinhos para dar só uns avisos rápidos, tá? Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, tá? Muito obrigado. Você tá doando esse tempo pra gente. Obrigada, Érica. Mas a gente vai entrar numa segunda live, tá, pessoal? A gente vai estar encerrando essa. Não esquece as tuas perguntas, não esquece as tuas dúvidas. A gente vai abrir uma segunda live, a parte 2, para que esse assunto seja, né, colocado mais uma vez aqui para dar continuidade ao que a doutora Érica tá falando. E aí a gente vai abrir também a rodada de perguntas na segunda live, tá? Então eu aguardo vocês daqui a uns 5, 6 minutinhos, a gente abre uma nova live e vai aí, ó, dá surra nesse coraçãozinho aqui e chama todo mundo que você conhece, principalmente o seu patrão, para assistir essa live. Gente, eu vou estar encerrando agora e vou chamar uma nova live. Eu vou esperar vocês aqui de novo, tá certo? A doutora Érica vai estar aqui comigo de novo na segunda parte. Até já! Perguntas aqui. Doutora Érica, seja bem-vinda novamente, hein? A casa é sua. Vamos começar, o pessoal tá chegando, já tá se sentando aí. Pessoal, você que já chegou aqui, já tá me vendo, esse pequeno apresentador e doutora Érica aqui abaixo do seu vídeo, já dá uma surra de like aqui nesse coraçãozinho aqui do lado, ó. Vai, pra gente se ranquear lá no Instagram. E não esquece. Chama o patrão. Boa, doutora Érica, já ia falar isso. Chama aqui nesse aviãozinho o teu patrão, chama teus amigos que trabalham contigo na empresa, chama o teu vizinho. Quem você achar que é interessante, ou seja, todo mundo do teu Instagram pode chamar. Beleza? Vou passar aqui a palavra para a doutora Érica. E agora é com você, doutora. Pode continuar de onde a senhora parou. Pronto. Então, assim, já que você me convidou a continuar onde eu parei, eu vou só relembrar onde foi que eu parei. Eu parei na Muito questão bem. da suspensão do contrato de trabalho. Então, nós já falamos sobre quais são as condições para que o patrão e o empregado possam fazer a suspensão. A questão da receita, tem que prestar atenção na questão da receita da empresa, para saber se pode ou não pode fazer através de acordo individual, por escrito. Qual é o salário? Eu falei a faixa salarial que pode e a que não pode, por acordo individual. Qual é o percentual que você vai receber? Se é 100% do benefício, que não é 100% do seu salário, é 100% do seu benefício. Qual é o benefício? Exato. 100% com base no seguro-desemprego.
E se você recebe acima de 4.800.000, eu falei com a questão, quais são os critérios que o empregador entra com 30% do salário e o governo entra com 70% do seguro-desemprego. Para fazer um cálculo, vamos lá, vamos facilitar a vida de novo. Vamos, o Zezinho de novo aqui na história. O Zezinho, lá vai, Zezinho, 3.000 conto. Ao invés de reduzir, nós vamos fazer a suspensão. Vamos lá, Zezinho, vamos suspender seu contrato de trabalho, ajustou, o contrato individual, por escrito, feito tudo direitinho, naqueles parâmetros que eu já falei. Quem quiser ver depois, assiste novamente e vai poder consultar. Então, vamos fazer a suspensão. E a minha empresa, eu sou patrão, lembra? O Zezinho chegou, vamos negociar. O patrão, a empresa do patrão é menos, o faturamento é menos de 4.800.000. Então, quanto é que o empregado vai receber no ajuste de suspensão do contrato de trabalho? 100%. Que quem vai pagar é o governo, através do benefício emergencial, com base no seguro-desemprego, lembra? Então, vamos fazer, hipoteticamente, aqui uma conta bem rápida. O Zezinho ganha 3.000. Quanto é que o patrão vai pagar? Nada. Quanto é que o governo vai pagar? 100%. 100%. De quê? Do seguro-desemprego. Seguro-desemprego. O valor correspondente ao seguro-desemprego. Então, o Zezinho ganha 3.000. Quanto é que o patrão vai ganhar? Vai pagar 0. Quanto é que o governo vai pagar? 100% do seguro-desemprego. Qual é o teto? Se ele ganha 3.000, ele vai receber o teto, R$ 1.813. Quanto é que o Zezinho vai receber na condição de suspensão do contrato de trabalho? R$ 1.813,13. Eita, mas agora meu salário não vou conseguir pagar minhas contas. É melhor você ter salário. É melhor você ter emprego, melhor dizendo, porque você não tem emprego. Pensa assim. Verdade. Então, vamos lá. E outra, lembrando que, de acordo com o artigo 9º lá da MP, que eu falei para vocês, pode haver ajuste de compensação. Ao invés de pagar salário, o seu empregador pode dizer, bom, realmente 1.800 é pouco, eu vou te dar 500, vou te dar mais 1.000 para compensar. É um ajuste entre patrão e empregado. Então, o patrão pode dizer, tá bom, eu vou te dar uma ajuda, então, compensatória. E essa ajuda compensatória é indenizatória, não incide naquelas coisas que eu já expliquei. Então, ok? Então, perfeito. Assim, tanto faz, nos dois casos que eu falei para vocês, de redução, jornada e salário, e de suspensão do contrato de trabalho, em ambas as situações, que no máximo é 60 dias para suspensão e 90 dias para É que eu estou ouvindo um delay aqui. 60 dias para suspensão e 30 dias para redução. 90 dias para redução. Eu não sei mais o que eu falei, vou recapitular, porque eu tenho esse problema, eu só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Então, enquanto você pensa aí, doutora Agnes, deixa eu só abrir um asteriscozinho aqui rapidinho. Gente, ó, vocês que estão aí fazendo perguntas, interessante, a gente vai receber a pergunta de vocês, vai fazer no final da live. Então, tenta contextualizar mais as suas perguntas, tenta ser bem específico no ponto em que a doutora Érica está falando, porque essas perguntas vão ser respondidas no final da live. Lembrando, tá, gente? É no final da live, não é durante a live. Mas pode continuar mandando as perguntas aqui, viu? Por favor. Então, vamos lá. Recapitulando. Quem fizer suspensão de contrato de trabalho só pode fazer pelo máximo de 60 dias. E quem fizer redução de jornada e de salário pode no máximo de 90 dias. Ah, eu posso fazer as duas coisas? Pode. Você pode, no primeiro momento, suspender, porque está tudo parado, eu suspendi por 60 dias. E uma próxima, voltei a trabalhar 60 dias depois. Eu posso fazer redução, já que voltou a trabalhar? Pode. Tem que ser sucessivo. Só que essa questão de sucessividade, assim, eu fiz a suspensão por 60 dias e vou fazer a redução, a medida provisória é bem clara que diz, só pode por 90 dias. O governo só vai pagar 90 dias. Então, cuidado, você empregado que for fazer, achando que vai receber, se fizer 60 dias de suspensão e 90 dias de redução, você não vai receber os 5 meses, você só vai receber 90 dias. Ou seja, cuidado quando você for negociar, certo? E patrão também presta atenção nisso, porque às vezes está fazendo de boa fé, não sabe o que está fazendo. Então, o governo só vai pagar 90 dias. Então, você pode fazer 30 dias de suspensão com 20 dias de redução. Pode, aí é ajuste. Só que tem que lembrar dos 90 dias, que é o que o governo vai pagar. O governo só vai pagar 90 dias. Então, vamos lá. E a garantia de emprego nessas duas situações? Eu tenho garantia de emprego. Então, de acordo com o que é a garantia de emprego? A garantia provisória de emprego é o seguinte, é igualzinho. Se eu suspendi por 60, eu vou dar garantia de 60. Se eu suspendi por 30, por 90 dias, se eu reduzir por 90,
eu vou garantir o emprego por 90 dias. Se eu demitir esse empregado durante essa estabilidade, é uma estabilidade provisória. Nada é obsta que se o empregado cometer uma falta grave nesse período, ele pode ser dispensado por justa causa e aí não tem garantia de emprego, ok? Aí pode ser dispensado por justa causa. Mas no caso do empregador, patrão, botar para fora sem justa causa, dentro do período de estabilidade, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que pagar as verbas rescisórias que eu já falei na live anterior, que é o quê? Saldo de salário, aí vai depender se é força maior, se tá botando para fora por motivo de força maior, se é motivo do fato do príncipe, que eu já expliquei na live anterior, eu não vou gastar tempo aqui. Então, inclusive, quem perdeu a live anterior, para que entenda o que a doutora Érica está falando agora, pode estar visitando, tá, os nossos canais, o Orgânico TV no YouTube, ver essa live dela lá, assistir ao vivo não, né, a gravação da live, como também pode escutar no nosso podcast, o Papo Orgânico, tá, no Spotify, no Deezer e no podcast Apple. Então eu vou aproveitar e vou fazer, não é uma correção, uma adequação do que eu disse na live anterior, que o empregado ia receber seguro-desemprego se ele implementasse as condições. Acontece que quem colocou o seu empregado para fora sem justa causa, na época, colocando para fora pelo artigo 502 e 501 e 502 da CLT, que é o que? Motivo de força maior. Ou seja, não tenho como segurar, não tenho como manter, porque está tudo fechado e está nessa situação. Se foi por força maior e pagou daquelas condições sem aviso prévio e com 20% do FGTS, a Caixa Econômica, por uma interpretação literal da lei do seguro-desemprego, não está pagando o seguro-desemprego para esse povo. Então, gente, cuidado. Infelizmente, eu achei desumano isso, é uma interpretação muito literal, mas é o que está acontecendo, eles não estão pagando seguro-desemprego. Então, se você for botar para fora, cautela. Aí vai dizer, mas a doutora Érica disse que eu tenho direito. Tá, mas quem não está dando direito é a Caixa Econômica, depois discutir isso na justiça, né? Então, vamos lá. Então, se o meu empregador me botar para fora, na garantia de emprego, a garantia da suspensão e da redução, o que é que acontece? Além das verbas rescisórias que eu já falei, o empregado vai ter direito de receber 50% dos salários que tinha direito no caso de uma redução de jornada e de salário de 25%. Então, de 25% a 49%, você vai receber, além das verbas rescisórias, 50% do que você teria direito. Há quem diga que é do valor total, mas eu entendo que se você já recebeu, é só do restante que está faltando do período. Se você tinha 60 dias de estabilidade, já passaram 30, e você foi demitido dentro dos outros 30, você vai ter direito a 50% daquele salário dos 30 que estão faltando. Certo? Entendi. Então, quem teve a redução de jornada, com a redução proporcional de salário, de 50% até 74%, vai receber 75% dos salários que teria direito. É confuso, né? Parece as contas da Dilma. Parece a conta da Dilma. Mas, eu já ia dizer. Né? Então, vamos lá. E quem é que vai receber 100% da indenização? Porque isso é, além das verbas rescisórias, quem é que vai receber 100% da indenização da garantia de emprego? Aquele que teve o contrato suspenso vai receber 100%, se foi demitido dentro da garantia, e aquele que teve uma redução de 70% da jornada e do salário. Entenderam? Não. Mas eu vou colocar nas redes sociais para vocês, porque parece a conta da Dilma. Recebe 50%, quem reduziu até 25%. Recebe 75%, quem reduziu até 50%. Recebe 100%, quem reduziu 70%. E quem suspendeu, total. Depois eu boto nas minhas redes sociais, mas fica só aqui a critério. Agora nós vamos para um momento crucial. O que foi? É lindo, né? Bota contrato individual, tudo feito por contrato individual, suspensão, redução, é uma adequação, um momento excepcional. As empresas e os empregados estão todos sensíveis a essa situação, mundo ideal, maravilhoso e tal. Só que veio o Supremo e no dia 2, essa medida provisória foi do dia 1º, no dia 2, o partido Rede e Sustentabilidade já entrou com a ADIM. Quer aparecer, né? Mas vamos lá. A gente estava certo, entrou logo com o que é a ADIM, na verdade é a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. O que é isso? É dizer que essa medida provisória fere a Constituição. E se fere a Constituição, não vale. Foi isso que ele, em suma, o que é que se pede numa inconstitucionalidade. Aí o que é que aconteceu? Caiu para a relatoria do Ricardo Lewandowski. Parece até nome de jogador de futebol, né?
Então, o Ricardo... Polêmicas agora. Essa parte é muito importante, gente, presta atenção, porque ainda vai ter cenas dos próximos capítulos, inclusive. Então, no dia 6, a medida provisória começou a valer no dia 1º de abril. No dia 6 de abril, deu tempo nem do povo, o povo já estava, eba, vamos dar certo, a empresa vai sobreviver, o emprego vai sobreviver. Aí chega o Ricardo Lewandowski, na ADI 6363, para quem tiver curiosidade de procurar, ADI 6363, no dia 6/4, ele concede uma liminar que não é de inconstitucionalidade. Ele não declarou a inconstitucionalidade da medida provisória. Foi o que ele fez? Ele fez uma interpretação conforme a Constituição. Eu vou explicar isso para vocês. O que foi que ele fez nessa... É uma decisão linda, gente. Justiça seja feita, é uma decisão muito linda. Ele pegou, esse ministro, ele fez uma análise profunda da Constituição Federal, na questão de direitos sociais. Trouxe muita característica de convenções internacionais da OIT, de proteção ao trabalho, proteção ao emprego, proteção do hipossuficiente, que é o empregado. O empregado, ele é hipossuficiente, ou seja, ele é o elo fraco da relação, todo mundo sabe disso. Pessoal, é por isso que todo mundo diz, na justiça do trabalho só quem ganha é empregado. Não é bem assim, mas realmente existe essa questão da proteção. Mas é por um princípio constitucional, de colocar os iguais como iguais, e os desiguais na proporção das suas desigualdades. Isso é o princípio da isonomia. Não é dizer tratar igual todo mundo que é igual. Isso não é igualdade. A igualdade é você tratar os iguais com igualdade e os desiguais na proporção da sua desigualdade. É assim que você faz o princípio da isonomia. Então, as pessoas dizem que a justiça do trabalho é protecionista, só vai para o lado do empregado. Não é bem assim. Mas, né, eu entendo quem fala isso, eu não vou questionar. Mas o que foi que o Ricardo Lewandowski fez? Ele levou em conta as convenções da OIT, a própria Constituição, a questão do empregado ser elo fraco, algumas opiniões de associações de magistrados que está meio fraca das pernas, porque tem outras mais fortes que concordaram com a MP. Então, ele levou em conta isso, levou em conta também a Associação dos Procuradores do Trabalho, que todo esse pessoal aí, está todo mundo contra essa questão de flexibilizar demais as leis trabalhistas. Mas ninguém está percebendo, assim, ele não foi muito sensível à realidade. Várias vezes ele fala que vai ser sensível ao Covid e tal, mas o que é que ele faz? Ele citou experiências, inclusive, de outros países que passaram por isso, e que esses outros países, olha aí, mundo ideal, que os outros países que passaram por isso, eles justamente trouxeram prestigiaram o diálogo entre o governo, o patrão e o representante do empregado. Que é quem? São os sindicatos laborais. Então, lá, segundo ele, funcionou fora. Por que não vai funcionar no Brasil? Por que vai funcionar? Jeitinho brasileiro, alguém conhece? Pois é, eu vou explicar que já está acontecendo jeitinho brasileiro com essa decisão, se aproveitando dessa decisão linda que ele fez, mas de duvidosa aplicação. Por que acontece? No mundo ideal, eu concordaria com ele. Por quê? A conclusão que ele chega, empregado é elo fraco. Como é que eu vou pegar um elo fraco para barganhar com um elo forte, que é o patrão? Então, sempre assim, se chocar os interesses, o patrão vai engolir o empregado e vai sempre dominar. Foi mais ou menos isso que ele disse. Então, o que foi que ele fez na decisão dele? Nas folhas 14, é um pouco maluca assim, a decisão, porque uma orelha diz uma coisa, outra orelha diz outra, mas no fim dos ovos é o que eu vou dizer aqui. Nas folhas 14 da decisão dele, ele fala o seguinte, eu vou me permitir ler o que ele escreveu. É o seguinte, acordos individuais somente se convalidarão, ou seja, apenas surtirão seus efeitos jurídicos plenos. Até agora a gente falou de quê, gente? Acordos individuais de suspensão, acordos individuais para redução de jornada e redução de salário. Então, esses acordos individuais dessa medida provisória só se convalidarão, só apenas surtirão seus efeitos jurídicos plenos após a manifestação dos sindicatos dos empregados. Ou seja, engessou o acordo individual. Agora, calma que a coisa ainda vai ficar pior. Eita. Aí, na fundamentação, ele diz, isto posto, com fundamento as razões acima expendidas, que é aquele blá, 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 todinho que eu disse, defiro, em parte, a cautelar do plenário do Supremo Tribunal Federal para dar interpretação conforme a Constituição. Como eu disse, ele não decretou a inconstitucionalidade. Ele disse o seguinte, interpretando as leis, essa medida provisória, conforme a Constituição, eu entendo, aí o ministro falando, né, na cabeça dele, interpretando para vocês o que ele disse, eu entendo que os acordos individuais que já foram feitos até agora só vão servir
se e somente se o sindicato vier para negociar. O que é que significa na prática? Todos os acordos individuais que foram feitos até agora não servem mais, se foi feito individualmente. Tem que levar para a chancela do sindicato. Aí você me perguntou no começo, como é que faz se o sindicato está fechado? Adivinha por que os sindicatos estão abertos agora? Porque o Lewandowski, meu filho, trouxe à tona a força do sindicato. Infelizmente, não é a força do sindicato que a gente espera, com aquelas poderes institucionais de representar o empregado. Sim. O que é que está acontecendo no cenário atual? Eu, em patrão, fiz um acordo individual com o meu empregado, mas eu preciso levar para a chancela. Eu preciso chegar para o meu sindicato em 10 dias, como eu disse que tem que comunicar o sindicato, já tinha na medida provisória isso, só que lá dizia que era só para comunicar, não dizia que eu precisava chamar para negociar. A liminar do Supremo disse que eu tenho que chamar para negociar. Se o sindicato disser, tô nem aí, ou seja, não responder ao chamado, você tem que chamar a federação, se houver. Se a federação disser nada, não vier para negociação, ficar calado, tem que chamar a confederação, se houver. A confederação não falando nada, ou seja, ninguém falou nada, ninguém foi contra, valeu, tá valendo o acordo. Agora, se eu chamar o sindicato para negociar, o sindicato olhar e dizer assim, não, eu aceito, ótimo, tá valendo também. E agora, se o sindicato disser assim, aceito não, peraí, vamos conversar, vem cá, patrão. Vem cá, meu patrão, vamos conversar. É isso, o que está acontecendo é isso. Vamos conversar. Aí sabe o que está acontecendo? Os sindicatos no Brasil, que perderam muita força, perderam muita receita na época da reforma trabalhista de 2017, porque eles perderam receita, porque não era mais obrigado a contribuir, o empregado não era mais obrigado a contribuir, apenas o filiado, eles viram agora com a faca e o queijo na mão para negociar e trazer receita. E de forma esdrúxula, pasmem, muitos sindicatos estão circulando nas redes, eu não estou contando balela aqui. As redes sociais estão entupidas de assuntos. Os contadores estão loucos, dizendo que sindicato está dizendo, eu só vou negociar se a empresa pagar X por empregado, R$300 por empregado. Se pagar R$400 por empregado. Gente, isso é absurdo. E pior, dizendo mais, eu só vou negociar se você pagar X por empregado, R$300, R$400. Tem gente aí que tá noticiando R$300, R$400 por empregado. Imagina a empresa com 200 empregados. Aí vamos lá, por empregado. E mais, só faço se os empregados se filiarem. O que é que significa? Receita. O empregado vai se filiar ao sindicato e vai ter que contribuir, porque a contribuição do filiado é obrigatória. Aí o que está acontecendo? Está todo mundo caindo em cima. O Lewandowski fez uma medida maravilhosa, ai meu Deus, linda, baseada em leis, baseada em história, baseada em experiências internacionais, mas ele esqueceu que a gente está no Brasil. E no Brasil a coisa é diferente. E os sindicatos estão sendo convidados, gente. Olha, agora eu vou fazer um desabafo como advogada trabalhista e ex-advogada sindical. Eu fui advogada sindical na minha história. Eu trabalhei para sindicato. E como advogada sindical, eu posso falar, é hora do sindicato voltar com força total, mas com dignidade. Não é voltar com força porque ganhou dinheiro de forma com abuso de direito, não. É voltar dizendo assim, olha aí, nós temos importância, a lei, a reforma trabalhista meio que matou realmente, infelizmente, meio que fulminou receita, fulminou meio que a importância do sindicato, porque deu importância ao sindicato, ao que o sindicato faz, mas tirou receita, ou seja, matou o sindicato. Aí o que acontece? Agora o sindicato está com a força que ele não está percebendo, de voltar ao cenário importante, mostrando a importância que ele tem com as funções institucionais dele de garantir o melhor para a categoria, para os empregados, e não para ganhar receita. Então, quem fizer um bom trabalho agora, vai ganhar afiliados, não porque obrigou, mas porque os empregados vão perceber que foi um momento, agora o protagonismo é do sindicato. Verdade. Agora, tudo isso pode mudar de novo. Olha, Brasil! Então, tudo pode mudar de novo. Tudo que eu acabei de dizer é o seguinte, como houve esse... Eita, e agora? O Supremo colocou no balaio só a questão da irredutibilidade de salário, que é discutida a constitucionalidade ou não, é discutível. Há quem diga que sim, há quem diga que não, então é discutível. Mas a suspensão do contrato de trabalho nunca foi matéria constitucional. Aí o que foi que ele fez? Ele jogou tudo no balaio só e disse, sindicato agora só vale suspender e reduzir se o sindicato vier negociar.
Aí agora deu samba do crioulo doido. Aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, eu vou dizer uma expressão de brincadeira aqui, gente, a gente tem que levar com leveza. Assim, existem alguns recursos, né? Recursos no direito do trabalho, existem alguns recursos e a gente criou um novo recurso, que é só de brincadeira, que é o embargos de ouvido. O presidente do tribunal, do STF, Dias Toffoli, deve ter recebido um monte de embargos de ouvido, dizer que esse negócio não vai dar certo, a empresa vai quebrar, a empresa não pode esperar, esse negócio de sindicato vai criar confusão, tem a demanda do tempo, porque tem que chamar a federação, tem que chamar a confederação para negociar. Isso aí pode demandar um tempo que a empresa pode morrer, a empresa pode morrer em 10 dias, a empresa pode... Então, isso pode demandar até um mês para se fazer um acordo ou uma convenção coletiva, como quer o ministro. Então, assim, pelos embargos de ouvidos, o que aconteceu? Essa matéria foi monocrática, foi uma decisão monocrática, apenas pelo Ricardo Lewandowski, que ele era o relator, então ele apreciou a liminar. Só que essa matéria ela tem que ir para o pleno, que é o pleno, são todos os ministros vão ter que decidir. Essa matéria foi convocada para o dia 24/4. Mas como a coisa ganhou uma proporção gigantesca e a aplicação é tão gigantesca, ou seja, o engessamento dessa medida provisória é tão gigantesco, isso pode trazer centenas, milhares de desempregos para o Brasil. Nossa. Porque se o sindicato não sentar para negociar ou dificultar a vida do patrão, isso pode trazer. A XP estimou que no final do ano eu vou botar até seremos, porque eu também posso, eu não vou não porque eu sou autônoma, mas serão 40 milhões de desempregados no Brasil. Nós estamos na base de 13 milhões. Sem contar o que aconteceu nesse ínterim aí do coronavírus. Éramos mais ou menos 13 milhões. Nós podemos chegar a 40 milhões. Isso não é um dado meu, é um dado da XP. Podemos chegar a 40 milhões. Então, isso vai impactar a economia como? Gente, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, não tem dinheiro para comer. O que vai acontecer? Fome, violência. Érica, explica aqui pro pessoal XP, o que é a XP? XP é um órgão que faz análise de mercado. Você conhece melhor do que eu. É a XP Investimentos? Não, é a XP, só que ela não é a XP de investimento que faz investimento para você. Ela é um órgão de pesquisa. É tipo o IBGE da vida. Ela faz perfeito. Ela faz pesquisas. E a XP tem muitas outras Folha de São Paulo. Tem outros também fazendo estimativas de questão de desemprego. Então, a XP, foi a que eu vi, ela está estimando 40 milhões de desempregados até o final do ano. E ela está sendo até bondosa, viu? Porque se essa medida provisória não for convalidada, eu acho que o cenário vai ser pior. Então, vamos lá. Então, se o sindicato, como é que está valendo hoje? Todo aquilo que eu falei está valendo só se o sindicato referendar, ou seja, só se o sindicato der o ok. Se o sindicato não der ok, perdeu o Playboy. Não vale nada o contrato, não vale nada o contrato. Só que tudo pode mudar novamente. E vai dar sorte, porque é o seguinte, como a gente tem 10 dias do contrato para informar ao sindicato e informar ao Ministério da Economia, ainda vai, talvez dê tempo, né? Vamos trabalhar com o tempo aí. O tempo é exíguo, mas pode ser que dê tempo. Então, o que está acontecendo na prática, gente? Pode esperar. Se continuar do jeito que está, milhares de desempregados. E o sindicato não está cumprindo o seu mistério. O sindicato está usando de má fé, o sindicato está abusando do direito dele e fazendo cobranças indevidas. Quem souber disso, gente, denuncia. Denuncia. Eu não estou denunciando porque os que eu procurei, só consegui falar com um, ele me disse que não está cobrando nada. Só que eu não sei. Ele disse a mim que não estava cobrando nada. Eu também não me identifiquei. Eu disse que queria saber como é que estava sendo o procedimento lá no sindicato dos comerciais. Ele disse, não, pode mandar a sua demanda, o advogado vai analisar e manda para você. Eu perguntei, quanto é que custa? Aí ele disse, nada. Tem que se filiar? Aí eu disse, não. Então pronto. Vamos confiar na boa fé das pessoas, que agora é o momento de confiar em boa fé. Então vamos lá. O que acontece? Mais tempo agora é fé. Então, dos embargos. O plenário do STF para discutir sobre essa questão da inconstitucionalidade estava marcado para o dia 24. Mas a questão é tão urgente, tão premente, tão desesperadora, que o ministro Dias Toffoli, que é o presidente, antecipou para o dia 16, aniversário de manhã! Então, quer dizer, no aniversário de manhã vai acontecer uma coisa extraordinária no Brasil. Não é só o nascimento dela, não, que foi. Eu já ia dizer, não é só o nascimento, né? Além do nascimento de manhã, vai acontecer outra coisa extraordinária.
que é muito o quê? Bom. Vai ser a decisão do plenário, ou seja, de todos eles, vai ter discussão. Gente, para mim, que sou jurista, quando há uma antecipação de uma... Ai, quero bolo. Não vem não, viu? Bolo não, que é isolamento, tá? É o seguinte, vai ter bolo em casa, vai para ninguém não. Então é o seguinte, o plenário foi antecipado do dia 24 para o dia 16. O que é que isso significa, juridicamente pensando? Vai mudar. Para que antecipar se não vai mudar? Vai ter voto divergente do ministro, do Lewandowski. Eu não sei quem vai ganhar, porque aí depende da cabeça dele, né? Vai ter voto, todo mundo vai votar e vai ver quem vota, o voto que vencer para manter essa decisão ou para modificar a decisão. Os juristas estão dizendo que, pela antecipação, já demonstra a possibilidade, é quase certeza que isso vai mudar, ou seja, que o Supremo Tribunal vai convalidar as medidas, esses mecanismos da medida provisória através de acordo individual, sem a necessidade do sindicato. Aí volta tudo ao normal, aquelas possibilidades que eu ensinei aqui, que eu compartilhei com vocês um pouco que eu aprendi, vai valer tudo de novo, sem o sindicato. Mas se não convalidar, vai ter que ter o sindicato. E os sindicatos estão tudo aberto, doido aí, viu, para fazer acordo, porque eles precisam, agora eles são obrigados. Eles são obrigados. Então, assim, provoque seu sindicato, ou empresa, ou que acordo coletivo é entre a empresa, seus empregados e o sindicato patronal, ou o sindicato laboral. Então, provoquem aí o sindicato a voltarem para negociar. E essa negociação, gente, é remota, tá? É WhatsApp, redes sociais, nada pessoal, não vai ser nada pessoal. Então, assim, eu vou trazer aqui, então, só um briefing. As últimas observações, que pode ser até dúvida de alguém que aparece aqui, que eu mesma anotei aqui como dúvidas que eu poderia ter diante do que eu falei. Muito bom, muito bom. Advogado é assim, advogado entra com a petição e pensa no que é que vem de lá para cá, porque a gente não pode peticionar achando que o mundo ideal eu vou ganhar. Eu tenho que pensar, eu vou peticionar isso, mas eu tenho que pensar que ele vem com aquilo, então eu já vou antecipando. A gente tem que antecipar os fatos. Jogando xadrez, né? É por isso que advogado é importante. E agora, gente, advogado vai protagonizar. Vai ser protagonista nesse momento de coronavírus, porque, olha, consumidor. O pessoal diz, eu não posso reduzir meu salário, eu não posso suspender meu contrato e receber menos, eu vou receber praticamente 60% do salário que eu recebia, e agora? E eu não vou conseguir pagar meu carro que eu comprei faz pouco tempo, eu não vou conseguir pagar meu aluguel. Gente, agora, eu digo com toda certeza, tudo que está acontecendo é imprevisível, foi imprevisível, ninguém previu. O governo está tentando fazer a parte dele, dando Corona Voucher, os R$600, para quem é empregado, está dando esse benefício, justamente para o empregador. Então, cada um está fazendo a sua parte, não dá para manter o mesmo padrão. Nada é do jeito que já foi um dia, então não adianta chorar. É você parar agora. Por isso que eu estou dizendo, advogado vai ser protagonista. Por quê? Contrato de aluguel pode ser renegociado. Pode não, deve. Renegocia com o dono. Locatário, você tem que negociar. Você acha que o locador, o dono, vai dizer, não, vou negociar não. Pode sair, ele vai alugar para quem? Ele vai alugar para quem nesse momento? É verdade. É verdade, eu acho que agora realmente é a hora de você ter a sua barganha. Isso, a barganha, exato, você falou tudo, Éder, barganha. Então, assim, ó, advogados advogados consumidor, advogado de família, ai meu Deus, como é que eu vou pagar o benefício? Tem até gente aqui, como é que eu vou pagar a pensão alimentícia do meu filho? Se eu perdi a metade do meu salário. Isso tem que ser renegociado, só que isso não pode ser de boca, tem que ser na justiça. A justiça tem que ser célere. Os locadores têm que ser céleres. Os contratantes têm que negociar, gente. É hora de negociar, não é só no direito do trabalho. É no direito do consumidor, é no direito de família. Família, lembrando, não pode ser entre as partes, tem que sempre ser levado para a justiça, porque não tem validade. Então, assim, tudo é negociado. Tudo tem que ser negociado agora. Eu tenho uma dívida até anterior ao coronavírus. Vou aproveitar? Aproveita! Porque é o seguinte, você tinha uma dívida antes, mas você também tinha uma realidade antes. Você perdeu o seu salário. Então é momento de negociar? É momento de negociar. Existem vários projetos de lei aí tramitando aí, os deputados estão tudo querendo aparecer agora, porque vai ter aí. Será que vai ter? Ninguém sabe se vai ter eleição. Aí o que eles estão querendo aparecer? O presidente já isentou aí um monte de gente de tarifa de água, luz. Tem isenção para água, para pobre.
Tem questão aí de cartão de crédito, tá tramitando aí, retirada total de juros, com negociação sem juros, em até 36 vezes. É agora o momento de negociar, tanto na esfera trabalhista, quanto na esfera negocial, de contrato, de esfera civil, isso, tudo. É hora de negociar, gente. Com vocês pessoalmente, ou através de advogado, precisando, contratem bons advogados para ajudarem vocês. Então vamos ver. Inclusive tem uma ótima advogada aqui para você entrar em contato, obrigada, né, pessoal? Obrigada. Tem que fazer esse mexão. A gente não convidou à toa. O arroba dela tá lá no banner da gente no nosso Instagram, no nosso feed. Vai lá e procura a doutora Érica. Pois é. Então vamos lá. Eu vou trazer algumas situações aqui que pode ter assim. A mesma empresa pode usar a suspensão e a redução na mesma empresa ao mesmo tempo? Pode. Claro que para empregados diferentes, não pode ao mesmo tempo para mesmo empregado. Então, assim, para empregados diferentes, ele pode usar diferentes mecanismos, mas o que você tem que ter atenção é para não fazer discriminação, porque a discriminação ela é nula de pleno direito. Então, assim, eu tenho um restaurante, eu vou manter os meus garçons? Não preciso manter garçom. Então, o que é que eu faço com meus garçons? Eu suspendo os meus garçons. Mas aí a cozinha está precisando. Eu reduzo a jornada e reduzo o salário do pessoal da cozinha e do pessoal que está trabalhando no delivery. Reduz a jornada e reduz o salário. É possível? Vai depender da realidade de cada um, mas pode? Pode. Aí eu dei o exemplo do restaurante porque ficou mais fácil. Pode o mesmo empregado ter contrato suspenso e depois reduzido? Pode, sucessivamente. Ou seja, primeiro você ou suspende e depois reduz, ou reduz e depois suspende. Não pode ao mesmo tempo, é claro, né, gente? É óbvio que não pode. Então, voltei da suspensão, fiz uma redução? Pode? Pode. O que vai acontecer? Gente falando aqui. Só que essa questão, lembrando que o governo só vai pagar dentro dos 90 dias, que eu já tinha falado. Então, se você passar suspensão em contrato, que pode ser até 5 meses, ou seja, 60 de suspensão com 30 de redução, dá 5 meses. Se você reduzir e suspender por 5 meses, você sabe que o governo só vai pagar o benefício por 90 dias. Eu acho que é só, viu, Éder? É isso? Posso abrir perguntas aqui, então? Dia 16, todo mundo olhando redes sociais para ver o plenário do Supremo Tribunal Federal, aniversário de manhã, todo mundo mandando parabéns para manhã e vendo como se fosse o final de Copa do Mundo o plenário do Supremo Vira essa Tribunal novela Federal. Aí, né? Talvez o fim dessa novela. Melhor do que você fala, melhor que Copa do Mundo, novela. Boa. Se você quiser abrir para pergunta e eu souber responder, se eu não souber, eu respondo depois, porque tem que parar para estudar. Advogado tem que estudar sempre. Muito bem, sempre. Ó, o doutor Igor entrou aí, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Igor. É um dos nossos convidados, tá? Aguardem próximas lives. Muito bom, doutor oftalmologista. Vamos lá, gente, ó. Eu tenho uma pergunta aqui, tá, doutora? Eu vou começar. O Alexandre Santos perguntou: o empregador que precisar fazer esse pedido dos 70% ou a empresa que resolve tudo? Pode repetir? O empregador que precisa fazer esse pedido dos 70% ou a empresa resolve tudo? Eu acho que ele quis escrever empregado, não? Isso, vamos entender assim. Então, eu vou explicar de forma bem ampla para ver. O empregador, o patrão, eu vou usar patrão para empregador, empregado vai ter a ver com o patrão pode reduzir. O patrão pode reduzir? Pode, mas o empregado não é obrigado a aceitar. Aí eu vou até além da pergunta dele. Eu sou empregado, o meu patrão me ofereceu 70, eu não aceitei. Ele me ofereceu 50, eu não aceitei. Ele me ofereceu 25, eu não aceitei. Ele me demitiu. Você vai ter que aceitar. E sem justa causa. Ele não pode dizer, eu vou lhe demitir por justa causa porque você não está aceitando, eu tenho o poder de mandar você. Não, é ajuste. O que é ajuste? É contrato. O contrato é contrato como contrato civil. Você me oferece um carro para eu comprar, é só como se eu quiser. É a mesma coisa. Eu não sou obrigada a aderir a essa. Não pode ser uma imposição do empregador. Aí eu vou até além. Como eu fui. Se eu não aceitar nenhuma das propostas do meu empregador, meu patrão, eu posso ser demitido? Posso. Sem justa causa? Pode, infelizmente. Eu acho que eu tentei ser mais ampla. Legal. Eu acho que o Alexandre comentou aqui, eu vi, eu acho que era isso mesmo. Saiu um Rzinho a mais ali na pergunta naquela hora, mas você entendeu a pergunta? O poder dos advogados agora, até de premonição, a gente entendendo até as perguntas. É tudo muito incerto. Olha, achamos que isso vai acontecer. É muita premonição dos advogados. Vai, chama.
Ó, tem outra pergunta aqui, vamos lá. Ana Gabex. Isso, no caso da redução de 50% ou suspensão do contrato de trabalho, eu acho que, como não está tão contextualizada... Não, eu acho que eu entendi. Tá. É o seguinte, Gabex, é o seguinte, você está perguntando se pode suspender, se pode reduzir 50% e suspender? Não. É uma coisa, é assim, é isso e isso. Mas eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Eu não posso reduzir 50% e suspender o contrato de trabalho, porque é incompatível, entendeu? Eu posso. Inicialmente, a minha empresa está totalmente fechada. Vou dar um exemplo. Shopping está tudo fechado, não pode abrir. Exceto se tiver um restaurante, o restaurante estiver trabalhando com delivery, mas não pode abrir. Então, vamos lá, eu tenho uma lojinha de souvenir no shopping, tá fechada por obrigação do decreto. Então, é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Tá fechado, eu vou reduzir jornada? Tá. Eu disse, gente, redução é só para quem está funcionando, não faz sentido reduzir para quem não está funcionando. Ah, mas tem a questão de teletrabalhador, lá da medida provisória 927. Eu estou parado, mas meus empregados estão lá. Isso é uma questão dúbia, tá? Então, é boa pergunta essa da Gabex aí, mas tentando responder melhor. Redução só serve para quem está trabalhando. Tem gente que está trabalhando de forma clandestina, de porta fechada. Aí você está de porta fechada, o decreto diz que você não pode abrir. Você vai pedir um benefício do governo? Pensa bem, gente. Agora, eu posso abrir. Eu não posso abrir ao público, mas eu posso ter serviço interno de delivery, como autopeças, podem, comida e outras coisas aí que são essenciais, são consideradas essenciais. Como é que eu posso fazer? Se eu tenho um departamento que está parado como garçom, eu suspendo, porque não faz sentido eu tem condição, é verdade. Eu suspendo o contrato dele, que parece mais óbvio, por 60 dias, que é o máximo que eu posso, e reduzo a jornada da galera da cozinha e do delivery. Um escritório que precisa estar funcionando aí, o que pode, tá? Tipo, autopeças, que pode. Autopeças, o que é que eu posso fazer no autopeças, por exemplo? Que aqui nós temos um que está funcionando, que pode. Aqui no Ceará pode. O que é que pode acontecer? Não tem mais balconista. O que é que o balconista vai trabalhar? Nada. Então, eu suspendo o contrato de trabalho dos meus balconistas por até 60 dias e posso reduzir a jornada com a redução proporcional daquele pessoal que está trabalhando com a venda de delivery. Posso? Posso. Eu posso usar os dois mecanismos ao mesmo tempo na mesma empresa? Posso. Eu não posso usar o mesmo mecanismo ao mesmo tempo para o mesmo empregado. Mas para os setores eu posso usar os dois ao mesmo tempo. Eu acho que é isso que a Gabex estava querendo saber. Doutora Érica, só para contextualizar, o Alexandre deu mais uma contextualizada aqui na pergunta dele. A pergunta foi, no caso da suspensão de contrato, o patrão vai pagar 30%, ok? E o resto, 70% o governo? Okay. Então, esses 70%, quem tem que ir atrás? Empregador ou o empregado? Pronto, ele agora ficou bem bacana. Agora ele fez a pergunta muito boa pergunta. E ele trouxe um fato que realmente eu não tinha colocado aqui, né? Porque não era tão relevante. Sim, mas vai mostrar que é relevante. Então é o seguinte, na questão da suspensão, não é isso que ele está falando? Na suspensão, a questão do pagamento, quem vai pagar 30 e quem vai pagar 70, vai depender do faturamento da empresa. Lembra que eu falei para vocês? Se a empresa faturar até 4 milhões e 800 mil no ano passado, essa empresa é 100%. O governo vai pagar 100% do seguro-desemprego. Não é 100% do seu salário. Então, se a sua empresa é microempresa, empresa de pequeno porte, faturou até 4 milhões e 800 mil no ano passado, é 100%. 100%. Mas, pela pergunta que ele está me fazendo aqui, então é para a empresa que faturou mais de 4 milhões e 800 mil no ano passado. Essas empresas, como é que é feita esse pagamento? É 30% do salário. O empregado é do salário. O patrão vai pagar 30% do salário. É do salário, do que eu ganho. Se eu ganho 3 mil, ele vai pagar 30%, que dá quanto, gente? 900 reais. 900 reais. Ele vai pagar 900 reais, que é 30% do meu salário. E o governo vai entrar com 70% do seguro-desemprego. Então, é 70% dos 1.800 e quebradinho lá. Certo. Eu até acho que eu fiz essa conta aqui. Eu fiz essa conta. Ó. Eu vou aproveitar o Zezinho lá, de novo, que ganha 3 mil. O patrão vai entrar com 30%, que é 900 reais, e o governo vai entrar com 70% do seguro-desemprego, que é 1.269,19. Então, qual é o valor do salário total? Olha o tamanho do impacto na suspensão, como é diferente. Eu vou até fazer um paralelo. Vou aproveitar aí, como é o nome dele? Alexandre, Alexandre. Alexandre, eu vou fazer um paralelo. Eu agradeço aí pela tua pergunta, tá?
Então, eu vou ganhar 900 do patrão, 1.269 do governo, que é os 70%, vai dar 2.169. Olha só o impacto se eu suspender o contrato. Eu vou ganhar para o mesmo salário 2.169 e 19 centavos, em caso de suspensão, se a minha empresa faturar mais do que 4 milhões e 800 mil. Certo? E se eu fizer a redução, eu vou receber nas mesmas condições. Se eu reduzir 50% do salário e 50% da jornada, qual é que vai ser o impacto? Eu vou receber R$ 2.406. É só um adendo aí. E lembrando que esse valor ele pode ser complementado através de um ajuste, certo? Que eu falei, aquela ajuda compensatória. Você pode, o empregado tem esse poder de pedir, não tem o poder de obrigar, mas tem o poder de pedir. E o empregado pode, o patrão pode dizer, eu vou pagar. Agora ele perguntou, quem é que vai pagar? É o empregador? Quem é que vai atrás desse dinheiro? É o seguinte, na medida provisória, a medida provisória, ela trouxe um dispositivo que diz que quem vai pagar isso não é empregador, não vai atrás de nada nem empregar, não. O empregador, ele comunica, para que essa comunicação ao Ministério... Porque lembra que eu falei que dessas duas modalidades, em 10 dias do ajuste, tem que mandar para o Ministério da Economia. Então, assim, é o Ministério da Economia que vai pagar. Como é que ela vai pagar? Ela vai ser informada pelo empregador, é obrigação do patrão fazer o comunicado ao Ministério da Economia, sob pena dele pagar 100%. Não vai ser nem do ajustado, é do salário dele. Então, ele tem que fazer o comunicado. Como é que vai ser feito esse pagamento? Boa pergunta. Ainda vai sair um decreto estabelecendo como é que vai ser feito o pagamento. Porque, assim, vem uma lei e diz, eu vou pagar, mas eu ainda vou dizer como é que eu vou pagar. É isso que a medida provisória está dizendo. Eu vou pagar, o governo está dizendo, eu vou pagar. Mas eu vou explicar depois como é que eu vou pagar. Eu vou criar os mecanismos para pagar. Aí o governo faz isso através de quê? De um decreto que serve para explicar uma lei. Então, quando sair o decreto, a gente vai saber como é que vai pagar. Mas o que é que acontece? Está tudo muito suspenso por conta dessa... Ah, mas vamos considerar que o meu sindicato já deu ok. Então, eu reduzi 70%. Eu suspendi meu contrato de trabalho. Eu vou receber 30% do meu patrão. Vou receber 70% do governo. Sim, você vai receber daqui a 30 dias, tá? Esquece fevereiro. Você vai receber o mês de abril, lá em maio. Então, o governo ainda vai lançar um decreto nesse período, até lá, ele vai lançar um decreto para dizer como é que ele vai pagar. Entendeu? Então, nós estamos falando de salário de abril, que só se paga em maio. Então, eu acho que eu consegui responder a pergunta do Alexandre. Alexandre, quem vai pagar o governo? É o governo, Alexandre. Anota aí, vai para cima dele. 70% é o governo. O empregador não vai atrás de nada, não. E nem o empregado. O Ministério da Economia vai dizer que vai pagar. E lembrando, os 70% não é em cima do teu salário, é em cima do teu seguro-desemprego. Os 30% é que é do salário que a empresa é quem vai pagar. Ah, então eu vou só colocar aqui, que eu já até vi essa pergunta no começo. E quem ganha um salário mínimo? Gente, é o mesmo... Era essa pergunta que eu ia te fazer agora, da Rízia Sara. Com a suspensão de trabalho de 60 dias, o governo pagaria quanto para quem ganha um salário mínimo? O critério é sempre o seguro-desemprego. Então, no seguro-desemprego, você vai procurar o critério. Lá, assim, quem ganha até R$ 1.599 recebe 80% do salário. Quanto é 80% do salário mínimo, gente? É 80%, tá? Eu não fiz essa conta. Pronto, então vamos passar aqui. Gente, ó, como já vai estourar o tempo aqui já de novo, porque a gente vai nas perguntas e o tempo vai correndo, a gente não perde. Eu vou pegar então, essa última... Só para responder, é o critério de seguro-desemprego, que é 80% do salário. Tá, deixa eu pegar aqui a última pergunta. Cadê? Tá aqui. Jaqueline Tavares. Se a suspensão do contrato de trabalho for somente de 30 dias, o governo irá ajudar? Sim. E tem aqueles critérios para a empresa que arrecadam, faturam até 4 milhões e 800 mil, ele vai pagar 100%. Você pode fazer a suspensão até, olha o nome, gente, até 60 dias. E pode fazer isso em fracionada, de 30 mais 30. Você pode suspender uma vez e suspender uma segunda vez, desde que não pode ultrapassar 60 dias. Então, se a suspensão pode ser de 30 dias, pode ser de 30 dias. O governo vai pagar? Vai. Como é que ele vai pagar? 100%, se o faturamento da empresa for 100% do salário do seguro-desemprego, do valor do seguro-desemprego. Ele vai pagar para quem fatura até 4 milhões e 800 mil. Quem recebe acima disso, a empresa entra com 30 do salário e o governo entra com 70 do seguro-desemprego. E lembrando, pelo amor de Deus, gente, esse valor que você vai receber não vai
tirar o seu direito a um possível seguro-desemprego lá na frente. Não atrapalha, você vai receber seu seguro-desemprego se você implementou as condições. Receber esse benefício não tira o seu direito de receber o seu seguro-desemprego. Perfeito. Gente, ó, então realmente por questão de tempo, a gente não vai conseguir segmentar algumas perguntas, ainda tem algumas aqui, mas acho que pelo tempo não vai dar, né? E a gente quer agradecer a presença de cada um que dispôs seu tempo de estar aqui mais uma vez com a gente, né? Agradecer também a doutora Érica que aceitou um novo convite de vir aqui esclarecer mais dúvidas, né? Isso foi muito bacana, muito esclarecedor, o assunto é denso, eu acho que ainda tem muito mais pano para manga aí, como ela disse, até dia 16, a gente ainda pode aguardar novas decisões aí, lembrando, né, que aquela coisa, a gente dorme com uma lei hoje, amanhã pode acordar com outra. E podem esperar mais. Eu acordei, eu comecei a live com essa frase e vou terminar com ela. Mas, doutora Érica, muito obrigado, tá? Eu vou encerrar aqui com você, vou desligar você, mas quero te agradecer. Muito obrigado mesmo por ter aceitado. Sempre junto. Quando precisar, eu tô por aqui. Manda as perguntas para mim. Na hora. Valeu, doutora Érica. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Para você também. Bom, gente, então é isso. Mais uma live orgânica que a gente encerra aqui. Vou dar só uns recadinhos rapidinhos para vocês aqui, tá? Gente, essas nossas lives, elas ficam salvas, tá? A gente vai postar elas no nosso canal do YouTube, o Orgânico TV. Se você não conhece, visita a nossa página no YouTube, Orgânico TV, dá um like lá, assiste a live que te interessar, que tá muito bacana o nosso conteúdo. Mas se você preferir áudio, a gente também tá nos canais de áudio, tá com o nosso podcast que se chama Papo Orgânico. Você pode achar a gente no Spotify, no Deezer ou no podcast da Apple, tá? E lembrando, a frase que meu CEO sempre diz, fique em casa. Uma boa noite, boa semana para todo mundo. Amanhã a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.